Olá, boa tarde. O presidente Temer se encontra fora da agenda com o diretor-geral da Polícia Federal, Fernando Segovia. Oficialmente, o assunto discutido foi a segurança pública. Caixa 2 em São Paulo. Fernando Haddad, do PT, e mais 6 são indiciados por suspeita do crime na campanha à prefeitura em 2012. Febre amarela. A Bahia tem a primeira morte pela doença em 17 anos. Em São Paulo, um homem morre depois de receber diagnósticos errados para os sintomas da doença. Uma epidemia de gripe atinge quase todo o território dos Estados Unidos. No Rio, é grave o estado de saúde da grávida e do bebê, baleados durante um assalto no fim de semana. Representantes das Coreias do Norte e do Sul voltam a se encontrar e aumentam as esperanças de uma reaproximação. E o Papa Francisco começa a 6ª viagem à América Latina. O Jornal Hoje está começando. Um homem morreu com suspeita de febre amarela depois de ser atendido por vários médicos da rede pública de saúde e de receber o diagnóstico de outras doenças. Ele morava em Mariporã, na Grande São Paulo, onde a febre amarela já causou outras 5 mortes desde o começo do ano passado. Veja na reportagem do Alan Severiano. Essa foto de Anderson Lopes Oliveira foi tirada quando ele adoeceu. 5 dias depois, o técnico de refrigeração de 31 anos estava assim, com a pele completamente amarelada. Anderson morreu no último dia 9. Enquanto aguardam o resultado dos últimos exames, as autoridades de saúde tratam o caso como suspeita de febre amarela. Ele já estava nas últimas, falou comigo bem baixinho. Eu falei pra minha filha, ele está morrendo. A minha filha, calma, mãe, calma. Anderson morava em Mariporã. A cidade começou a vacinar os moradores em agosto do ano passado, mas Anderson não tomou a vacina. Foi em casa que Anderson apresentou os primeiros sintomas no dia 1º de janeiro. Febre, dor de cabeça, dor no corpo. No mesmo dia, ele foi levado para um hospital aqui de Mariporã. Começava aí uma peregrinação em busca do diagnóstico e de tratamento. A mulher de Anderson, Maria Dolores, diz que no primeiro hospital municipal ele passou por exames e o médico deu o seguinte diagnóstico. Ele falou que era rinite sinusite, deu uma medicação para febre, para cortar dor e deu inalação. Anderson piorou e um dia depois foi parar numa UPA, unidade de pronto atendimento do município de Franco da Rocha. Fez o hemograma e o exame de urina. Aí falou que era infecção de urina, mas estava muito leve a infecção de urina dele. No dia 4 de janeiro, ele voltou a procurar os serviços de saúde. Maria Dolores conta que os médicos suspeitaram de enxaqueca e de outros problemas. O médico falou que podia ser gases. Passou, fez o raio-x, não tinha gases. No dia 5, com dores mais fortes, Anderson ficou numa cadeira de rodas. E diante de novos exames, o médico deu a notícia. Ele falou assim, só tem que te falar uma coisa, seu marido tá com febre amarela. Daí ainda falei pra ele, doutor, eu passei com você dia 1º, você falou que era rinite sinusite. O mesmo médico? O mesmo médico. Já muito doente, Anderson foi transferido para um hospital estadual em Franco da Rocha. Dias depois, o estado se agravou. Você acha que houve descaso? Houve, com certeza. Com certeza. Dos exames, dos médicos falarem que... olha, foram 5 diagnósticos. 9 dias, assim, para descobrir isso. Anderson deixou 2 filhos, de 6 e 8 anos. Em Mariporã, Anderson Lopes foi atendido pelos médicos Sérgio Vatari e Júlio Flores. Em Franco da Rocha, pelo médico Badi Daúde. Eles ainda não se manifestaram sobre as afirmações da mulher de Anderson. A Prefeitura de Franco da Rocha informou que o paciente foi atendido 3 vezes e medicado sem que houvesse suspeita de febre amarela. A assessoria do Hospital de Mariporã, Nossa Senhora do Desterro, onde foram feitos os primeiros atendimentos, também não se manifestou. O Instituto Adolfo Lutz ainda não divulgou o resultado dos exames para confirmar se Anderson Lopes de Oliveira tinha febre amarela. Na Bahia foi registrado o primeiro caso de morte por febre amarela desde o ano de 2000, segundo a Secretaria Estadual de Saúde. O doente era um morador de Taboão da Serra, em São Paulo, que chegou a Itaberaba, no interior baiano, no dia 5 de janeiro. Ele tinha 49 anos e já apresentava sintomas da febre quando chegou à cidade. Na terça-feira passada, foi transferido para Salvador e morreu ontem. A doença foi confirmada por exames de laboratório. E as filas nos postos de vacinação continuam grandes em São Paulo. Quem foi ao posto da Sé, por exemplo, esperou pelo menos 2 horas essa manhã.
Nesse outro posto, em São Bernardo do Campo, na região metropolitana, o primeiro da fila chegou à meia-noite. O posto abriu às 7, mas a vacinação foi só a partir das 8 horas. E apenas 150 pessoas foram atendidas. Em São Paulo, 53 municípios, incluindo a capital, vão receber a vacina fracionada para reforçar a imunização a partir de fevereiro. E nos Estados Unidos, a preocupação é com uma epidemia de gripe que atinge praticamente todo o país. A gente vai agora a Nova York falar com o correspondente Fábio Turci, porque os casos não param de aumentar por aí e estão muito espalhados no país, né, Turci? Boa tarde. Oi, Doni, boa tarde para você, boa tarde para todos. Olha só, Doni, dos 50 estados americanos, apenas o Havaí tem casos de gripe que são localizados em algumas regiões. Nos outros 49 estados, a gripe se espalha de forma generalizada e isso representa uma explosão da doença. O sistema atual que monitora os casos de gripe nos Estados Unidos é usado há 13 anos e nesse período nunca a situação esteve como agora. O estado do Alabama decretou emergência de saúde pública. As autoridades dizem que essa temporada de gripe está mais severa porque está circulando um vírus mais perigoso e mais difícil de prever, o H3N2. A vacina contra a gripe é menos eficaz contra esse tipo de vírus porque ele sofre mutações mais frequentemente do que outros tipos de vírus da gripe. 80% dos casos de gripe registrados aqui nas últimas semanas foram provocados pelo H3N2. Ele costuma provocar mais mortes também, principalmente de crianças e idosos. O número de internações por causa de gripe disparou depois do Ano Novo. Nos últimos anos, as temporadas mais intensas de gripe provocaram uma média de 56 mil mortes. E do jeito como está agora, é possível que o número dessa vez, infelizmente, seja maior. O vírus ainda deve circular por alguns meses e as autoridades estão alertando a população para que se vacine. Embora a vacina não garanta, que a pessoa vai escapar da gripe, ao menos ela diminui a probabilidade de ficar doente, Doni. E na Flórida, na Califórnia também, por exemplo, o pico da incidência dessa gripe veio antes do esperado pelas autoridades, o que é mais um sinal de alerta. Turci, obrigado. Boa tarde para você. Na Baixada Fluminense, a grávida baleada durante um assalto apresentou melhoras, mas o estado dela ainda é grave, assim como o do bebê que nasceu numa cesariana prematura. A reportagem é da Mônica Sanches. E eu acredito e eu creio nisso, que os dois vão sair dessa. Os dois vão sair dessa, tanto minha esposa quanto meu bebê vão sair dessa e vão sair bem, sem sequelas. Eu acredito nisso, eu acredito na vida. O Wallace e a mulher dele, Michele, desejaram muito este filho, o primeiro do casal. Eles estão juntos há 8 anos e ainda estavam arrumando o quarto do Antônio. Nosso bebê estava para vir para março. Estávamos na nossa programação, o berço tinha acabado de chegar, a gente estava fazendo, íamos começar a pintar o quarto essa semana. A violência do Rio atingiu a família sábado de manhã, nesta rua em Belford Roxo, na Baixada Fluminense. Uma fechada brusca, uma marcha ré e o ataque dos assaltantes. Só um tiro foi disparado e ele atingiu a cabeça da grávida de 8 meses. Michele perdeu muito sangue e Antônio nasceu prematuro numa cesariana de alto risco. O estado de saúde da criança é considerado muito grave. O sangramento no cérebro da mãe atingiu o bebê, que sofreu com a falta de oxigênio no útero. Antônio respira com a ajuda de aparelhos numa incubadora. Já Michele deu sinais de melhora esta manhã. Ela apresentou sinais de mexer membro e abertura ocular. Isso para a gente já é um sinal de melhora pela lesão grave que ela teve no crânio. Em dezembro passado, Caroline Nunes de Almeida, de 19 anos, foi baleada no peito e na barriga no Complexo do Alemão. Ela estava grávida de 5 meses e perdeu o bebê. Caroline ficou 1 mês hospitalizada e morreu no dia 9 de janeiro deste ano. Em julho do ano passado, o Brasil acompanhou o drama do bebê Arthur, baleado ainda na barriga da mãe, Claudineia dos Santos. Ela estava grávida de 9 meses e foi atingida por uma bala perdida durante uma troca de tiros entre policiais e bandidos numa favela de Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. A bala perfurou o útero e atravessou o corpo do bebê. A criança teve lesões na cabeça e na medula. Arthur lutou pela vida por 1 mês. No velório do primeiro filho, os pais permaneceram em silêncio. Uma ação da Polícia Civil ontem na zona norte do Rio acabou deixando sob a linha de tiros policiais militares de uma unidade de polícia pacificadora.
É o que você vê na reportagem do Diego Aidar. Ontem, um helicóptero da Polícia Civil procurava suspeitos pela morte do delegado Fábio Monteiro, assassinado sexta-feira quando saiu para almoçar. Os disparos foram ao lado da base da Polícia Militar na favela do Jacarezinho. Os policiais do helicóptero da Polícia Civil tá dando um tiro aqui na base azul, hein? Fazendo uns voos rajantes aí, disparando aqui contra a guarnição. Em outro áudio, um homem diz que o helicóptero Águia da Polícia Civil atirou perto da UPP porque havia um bandido na casa ao lado. E o colega do Águia aqui já falou, atiraram pra da laje ao lado deles. Atiraram para de uma laje próximo a eles. E o Águia revidou. A Companhia de Energia Elétrica informou que nos últimos 3 dias, 13 transformadores foram perfurados por balas. Mas por causa do tiroteio, as equipes abandonaram o trabalho de reposição. Você sai de dentro de casa com medo mesmo. Ninguém sabe a hora que vai acontecer. A polícia não está fazendo operação hoje, mas continua em busca dos assassinos do delegado. O principal suspeito é o Wendel Luiz Silvestre, de 21 anos. Ele já tinha sido preso em flagrante em 2015 por tráfico de drogas, com mais de 260 pacotes de crack. O Wendel ficou 40 dias na cadeia e foi solto para responder em liberdade. Ele deveria comparecer a uma audiência na justiça a cada 2 meses, mas nunca apareceu. Em março de 2016, a desembargadora Giselda Leitão Teixeira o declarou réu à revelia e considerou que decisão benevolente proferida pelo magistrado oportunizou a fuga do acusado. E completou: são presos, flagrados em plena atividade criminosa e logo se veem de volta às ruas, sem que o Estado promova qualquer tentativa de ressocialização. Mesmo assim, em outubro de 2016, o juiz Marcos Augusto Ramos Peixoto considerou que as provas contra o Wendel Silvestre não eram suficientes e ele foi absolvido. O Ministério Público recorreu e a desembargadora o condenou a 6 anos de cadeia. Mas o traficante continua foragido. A Polícia do Rio informou que as investigações sobre a morte do delegado estão em andamento e que não vai divulgar detalhes. A Secretaria de Segurança só vai se manifestar hoje à tarde sobre as questões de violência no fim de semana. O Tribunal de Justiça do Rio informou que os magistrados não comentam decisões proferidas em julgamentos. Está prevista para hoje a chegada a Manaus do corpo de um turista brasileiro assassinado durante um assalto na Venezuela. O amazonense Amaury Castro da Silva, de 47 anos, viajava com amigos e parentes num comboio de 9 veículos. Segundo a Secretaria de Gestão Internacional de Roraima, ontem de madrugada o grupo caiu numa emboscada de assaltantes perto de Puerto Ordaz, na Venezuela. Amaury foi morto com um tiro no peito. As pessoas que viajavam com ele serão escoltadas até a fronteira com o Brasil. E os pilotos do avião, que quase caiu no Mar Negro no sábado à noite, disseram hoje aos investigadores que perderam o controle porque um dos motores acelerou repentinamente. As autoridades do aeroporto de Trabzon, no norte da Turquia, estão fazendo os preparativos para içar o avião do barranco. Ele foi parar ali depois do pouso. O voo tinha saído de Ankara, a capital do país. 162 passageiros estavam a bordo, além de 2 pilotos e 4 tripulantes. Apesar do pânico dentro do avião, todos foram resgatados e ninguém ficou ferido. Uma imagem impressionante como essa outra também. Nos Estados Unidos, olha só, um acidente inacreditável. O motorista perdeu o controle e o carro foi parar no 2º andar de uma casa. Segundo a polícia, ele bateu no canteiro central em alta velocidade e o carro voou até a janela de um consultório de dentista na cidade de Santa Ana, na Califórnia. As 2 pessoas que estavam no carro ficaram levemente feridas. O acidente foi no domingo de manhã. O motorista admitiu que tinha usado drogas antes da batida. 7 pessoas ainda estão internadas depois do acidente com 2 ônibus, 2 carretas, uma van e um caminhão sábado no norte de Minas. 13 pessoas morreram. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, o acidente foi provocado pelo motorista do caminhão, que teria perdido o controle da direção e invadido a pista na contramão. Daniel da Silva está internado e negou a versão da polícia. Ele disse que o acidente ocorreu depois que o motorista de uma das carretas, que vinha no sentido contrário, invadiu a pista ao desviar de um buraco. Nós não conseguimos contato com o motorista da carreta. As 7 pessoas internadas não correm risco de vida. Vamos falar agora da previsão do tempo com o Thiago Scheuer. Scheuer, boa tarde, bem-vindo. Fala, Doni, obrigado. Boa tarde para você e para você em casa também. Bom, normalmente no verão a chuva vem com muitos raios. Esse padrão continua ou não no Brasil? Continua, né, Doni? É a cara do verão mesmo, vai continuar.
E olha só, são aquelas pancadas de verão, elas não duram muito, você sabe, né? Só que elas chegam com muita chuva, ventania, granizo às vezes e aquela infinidade de raios. Ontem, durante os temporais na Grande São Paulo e na Grande Rio, se liga, tem gente que conta os raios, olha só, 2.172 aqui na Grande São Paulo e no Rio passou aí dos 1.500 raios. Isso tudo é provocado por aquelas nuvens gigantes chamadas cumulonimbus, que a gente vê escuras lá em cima, né? Elas se formam principalmente por causa de calor e umidade e olha só, dentro delas tem gelo, tem água, tem vento e também as descargas elétricas. São bem essas nuvens que vão atravessar o Brasil. Você vê aqui comigo, ó, coloridas, do sul de Rondônia, passando pelo oeste de Mato Grosso do Sul, descendo pelo oeste do Paraná, de Santa Catarina e pegando parte do Rio Grande do Sul, é onde essa chuva forte deve se acumular hoje. Atenção, em Vacaria a previsão é de que se acumulem, olha só, 14 milímetros agora à tarde. Em Vilhena, em Rondônia, aí 15 milímetros. E em Umuarama, no Paraná, 25 milímetros. Durante uma tempestade com raios, a gente separou umas dicas aqui para você, tá? Se liga nesses desenhos aqui, ó. Evite ficar perto de guarda-sol se estiver na praia. Evite ficar dentro da água, logicamente, perto de árvore. E evite ficar em pé se você estiver num lugar descampado, porque você pode ser o para-raio, é o ponto mais alto ali. Aí o ideal, nesse caso, é ficar agachado, tá? Não deitado no chão, porque o raio, se ele atingir o chão, ele pode atravessar o seu corpo. E também é interessante ficar dentro do carro, sem encostar na lataria, aí você está seguro com os vidros fechados. Doni, dicas aqui do JH. O pneu de borracha acaba isolando o veículo, né? Exatamente, é um ótimo isolante. É certo. Agora, Scheuer, quais são as capitais que têm risco dessa chuva pesada? Vamos falar, praticamente todas, viu, Doni? É bom o pessoal ficar atento em todas as regiões, tá? Podem sofrer com os temporais agora à tarde. Goiânia é uma dessas cidades, 32 graus. São Paulo também 28, pode vir chuva forte. Rio de Janeiro, pancadas fortes com calor de 34. Teresina, 33. E lá em Curitiba, 28 graus. Aí tem o governo de Mato Grosso do Sul. O que acontece? Eles decretaram, né, situação de emergência em 7 das 16 cidades que sofreram estragos por causa das chuvas dos últimos dias. A gente também, claro, tem tempo firme aí pelo Brasil, né? Eu te mostro aqui no nosso amarelo do mapa, todo o estado do Espírito Santo passa por Minas e invade até o sul ali do Ceará. Vamos olhar Vitória, né? A única capital com tempo firme hoje, 34 graus. Porto Alegre, pancadas não tão fortes, 30 graus. Fortaleza, 31. Manaus, 33. E Maceió, 30 graus para hoje. Em Alagoas, ontem teve a procissão de Bom Jesus dos Navegantes. Pela primeira vez desde que o longo período de seca começou em 2013, o percurso de barco ficou quase 1 quilômetro menor, porque a vazão da hidrelétrica de Xingó não aumentou. Doni, é isso aí. Valeu, Scheuer. Obrigado. Valeu, até amanhã. Até amanhã. Tchau. Você viu no começo dessa edição que um paciente de febre amarela morreu no interior de São Paulo depois de receber diagnósticos errados da doença. A repórter Fabiana Almeida, de Belo Horizonte, mostra agora que o diagnóstico da febre amarela é difícil porque os primeiros sintomas podem ser parecidos com os de outras doenças. Ela foi até o hospital em que é referência da doença em Belo Horizonte para saber com os médicos de lá o que eles aprenderam com a experiência de ter enfrentado uma epidemia em Minas Gerais no ano passado. Nos postos de saúde tem fila para receber a vacina, mas se existe a suspeita da febre amarela, a pessoa deve procurar um médico, um hospital. Em Minas Gerais, a notificação dos sintomas à vigilância de saúde deve ser feita pelo médico em 24 horas. Uma medida adotada no ano passado, quando 136 pessoas morreram no estado. Os sintomas são febre com duração de 7 dias, associada a pelo menos outros 2 sinais, como dores no corpo, mal-estar, calafrios, tontura, pele e olhos amarelados e sangramento em qualquer parte do corpo. Mas o que vai ser decisivo para o diagnóstico de febre amarela é se o paciente que não se vacinou tiver ido nos últimos 15 dias a algum lugar que tenha caso da doença ou morte de macacos. Os médicos de Minas foram treinados para agir assim. Foi feito um treinamento, uma capacitação para os médicos, enfermeiros, para a equipe que prestava esse atendimento, para esse primeiro atendimento para a população vulnerável e suscetível a estar com febre amarela. A febre amarela não era considerada uma doença tão comum ou tão prevalente como a gente tem observado desde em 2017, agora em 2018, com já esses casos confirmados que a gente tem até agora. Em Minas Gerais, os pacientes com suspeitas são transferidos para hospitais de referência no tratamento da doença.
13 pessoas estão internadas no Eduardo de Menezes, em Belo Horizonte, com sintomas da febre amarela. 5 estão na UTI e 8 na enfermaria. No último fim de semana, 3 homens que estavam em tratamento médico aqui no hospital morreram. Eles eram da região central de Minas e trabalhavam na zona rural. Mas a morte por febre amarela só será confirmada após o resultado do exame. De dezembro até agora, em Minas Gerais, 9 pessoas morreram por causa da doença. É uma doença muito grave, com uma evolução muito catastrófica, uma letalidade muito alta. E que a gente percebeu que se as medidas não forem tomadas de uma forma mais precoce, a evolução pode ser ainda pior. O Ministério da Saúde estima que os casos graves de febre amarela, aqueles em que o paciente tem risco de morte, são entre 15% e 30% do total. A vacina tem eficácia superior a 95% e a melhor proteção. E na página do Jornal Hoje na internet você encontra a lista das cidades onde o Ministério da Saúde recomenda a vacina contra a febre amarela. A Polícia Federal indiciou o ex-prefeito de São Paulo, Fernando Haddad, pelo crime de Caixa 2 na campanha eleitoral de 2012. A reportagem é do Bruno Tavares. A Polícia Federal começou a investigar a campanha do ex-prefeito de São Paulo em 2015. Foi quando recebeu da Lava Jato os detalhes da delação premiada do empreiteiro Ricardo Pessoa, dono da UTC. Em depoimento, Ricardo Pessoa disse que depois da campanha eleitoral de 2012, foi procurado por João Vacari Neto, então tesoureiro do PT. Vacari queria que o empresário quitasse uma dívida de 3 milhões de reais com a gráfica de um homem chamado Chicão. Valmir Pinheiro, diretor financeiro da empreiteira, disse em delação premiada que tentou parcelar o pagamento, mas que Chicão recusou a proposta. A solução foi um desconto e a dívida caiu para 2 milhões e 600 mil reais. Durante a investigação, a Polícia Federal descobriu que Chicão é Francisco Carlos de Souza, ex-deputado estadual pelo PT. Os delatores dizem que pagaram a maior parte da dívida em dinheiro vivo. As notas eram colocadas dentro de sacolas ou caixas e entregues pessoalmente ao ex-deputado Chicão no estacionamento deste prédio, onde funcionava o escritório do doleiro Alberto Youssef. As gráficas investigadas aparecem na prestação de contas da campanha de Haddad, mas os valores declarados são menores do que os 2 milhões e 600 mil reais que a UTC diz ter pago a Chicão. Para justificar a despesa, a empreiteira afirma que fez contratos de fachada e superfaturados com outras 2 empresas de engenharia. A Polícia Federal concluiu que o ex-prefeito Fernando Haddad e o coordenador da campanha dele, Chico Macena, cometeram crime de falsidade ideológica eleitoral, mais conhecido como Caixa 2. João Vacari Neto também foi indiciado por Caixa 2 e ainda por lavagem de dinheiro. O ex-deputado Chicão e outras 3 pessoas ligadas a ele foram indiciadas por lavagem de dinheiro e associação criminosa. A assessoria de Fernando Haddad disse que o delegado federal desconsiderou o depoimento do dono da gráfica, que negou ter recebido recursos da UTC para quitar a dívida de campanha. Também afirmou que suspendeu a única obra da UTC na cidade. A assessoria disse acreditar que a ação será bloqueada pela Justiça. A defesa do ex-tesoureiro do PT, João Vacari Neto, não retornou nosso contato. Nós também não conseguimos falar com o ex-deputado Francisco Carlos de Souza, nem com o coordenador da campanha de Haddad, Chico Macena. E a presidente do Supremo Tribunal Federal, ministra Carmen Lúcia, se reuniu hoje em Brasília com o desembargador Thomson Flores, presidente do TRF4. Eles discutiram a segurança para o julgamento do recurso do ex-presidente Lula, marcado para o próximo dia 24, em Porto Alegre. Vamos saber mais sobre esse assunto. Quem tem os detalhes é a repórter Gioconda Brasil, lá em Brasília. Oi, Gioconda, boa tarde para você. Oi, Doni, boa tarde para você, boa tarde a todos. Esse encontro foi pedido pelo presidente do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, que fica em Porto Alegre. Em quase 2 horas de conversa, o desembargador Carlos Thomson Flores e a ministra Carmen Lúcia, que também preside o Conselho Nacional de Justiça, que é responsável pela segurança dos juízes, falaram sobre o esquema de segurança para o julgamento do recurso do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva contra a condenação do juiz Sérgio Moro. A pena é de 9 anos e meio de prisão pelos crimes de lavagem de dinheiro e corrupção passiva, no caso do triplex do Guarujá, no litoral de São Paulo. A defesa de Lula nega qualquer irregularidade. O TRF confirmou que os 3 desembargadores que cuidam do caso estão sofrendo ameaças por causa do julgamento. À tarde, o desembargador Carlos Thomson Flores se reúne com a Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, para tratar do mesmo assunto.
Doni. Obrigado, Gioconda. E o presidente Michel Temer se reuniu hoje cedo com o diretor-geral da Polícia Federal, Fernando Segovia, mas o encontro não estava na agenda do Planalto. Não é isso, Andréa Sadi? Boa tarde. Oi, Doni, exatamente isso. Boa tarde para você, boa tarde a todos. A agenda só foi atualizada depois que a gente procurou oficialmente o Palácio do Planalto. Esse encontro entre o presidente Michel Temer, o diretor-geral da Polícia Federal, Fernando Segovia, e também o subchefe de assuntos jurídicos aqui da Casa Civil, Gustavo Rocha, aconteceu hoje aqui no Palácio por volta das 9 horas da manhã. Foi atualizada a agenda e agora há pouco o Palácio do Planalto informou que eles discutiram segurança pública. Lembrando que o diretor-geral da Polícia Federal é responsável por investigar o presidente da República. E também lembrando que nesta semana o presidente Michel Temer deve entregar as respostas dele naquele inquérito que investiga suposto pagamento de propina a ele no Porto de Santos. O advogado dele, Antônio Cláudio Maris, diz que terça ou quarta-feira o presidente vai responder às 50 perguntas da Polícia Federal. Doni. Valeu, Sadi, obrigado. E tem mais Brasília. O depoimento do ex-procurador-geral da República, Rodrigo Janot, na sede da Polícia Federal, ainda não terminou. Camila Bonfim, conta os detalhes pra gente. Boa tarde. Oi, Doni, boa tarde para você, boa tarde a todos. Olha, o ex-procurador-geral da República, Rodrigo Janot, está sendo ouvido aqui na sede da Polícia Federal em Brasília desde as 9 da manhã. Ele está sendo ouvido na condição de testemunha, porque ele não é investigado nesse inquérito. Essa é aquela investigação sobre a citação feita por executivos da JF em gravações sobre ministros do Supremo Tribunal Federal, citações desses executivos sobre ministros. Em setembro do ano passado, o Janot disse numa entrevista coletiva que havia um novo conteúdo gravíssimo e havia essa citação. A partir daí, a ministra Carmen Lúcia, que é a presidente do Supremo, ela então pediu a abertura de uma investigação. E o relatório parcial mostrou que não há qualquer envolvimento de ministros do Supremo com qualquer ilegalidade. Essa investigação apura, então, o envolvimento de Marcelo Miller, ex-procurador, que é suspeito de ter auxiliado os executivos da JF na proposta de delação premiada quando ainda era procurador. Miller trabalhou diretamente com Janot no grupo de trabalho da Lava Jato. Doni. Obrigado, Camila. Uma boa tarde para você. E você vai ver no próximo bloco, as Coreias do Sul e do Norte têm um novo encontro e aumentam as esperanças de uma reaproximação. E a indústria aposta na tecnologia dos calçados infantis para aumentar as vendas. A gente volta já. Representantes da Coreia do Norte e do Sul voltaram a se encontrar na zona desmilitarizada, na fronteira entre os dois países. Eles discutiram os detalhes da participação da Coreia do Norte nos Jogos de Inverno, como mostra o correspondente Márcio Gomes. Desta vez foram os representantes sul-coreanos que cruzaram a fronteira na zona desmilitarizada para se reunir com os norte-coreanos. Esta segunda rodada de conversas foi mais prática, para acertar detalhes de como a Coreia do Norte vai participar dos Jogos de Inverno mês que vem, na cidade sul-coreana de Pyeongchang. Entre os representantes norte-coreanos, uma mulher. Ela é líder de uma banda que faz sucesso cantando músicas que enaltecem o regime comunista e deve se apresentar durante os Jogos. Além disso, se estuda a possibilidade de, em pelo menos uma modalidade esportiva, as duas nações competirem juntas. Seria o hóquei feminino. A conversa ocorreu mesmo com a irritação demonstrada no fim de semana pelo governo norte-coreano. É que depois da primeira e histórica reunião na semana passada, o presidente sul-coreano Moon Jae-in creditou a realização do encontro ao presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. O norte não gostou, afirmando com ironia que a delegação norte-coreana ainda não deixou Pyongyang, indicando que nada está certo até agora. Apesar do recente estremecimento, Norte e Sul já têm marcadas outras duas reuniões esta semana, na próxima quarta-feira e também na sexta, sendo que nessa última também deverão participar representantes do Comitê Olímpico Internacional. Começou hoje em São Paulo a Couro Moda. A feira é aberta só para lojistas, mas a repórter Elaine Basti foi dar uma espiada e mostra as novidades em calçados, bolsas e acessórios que vão, daqui a pouco, estar nas vitrines das lojas. 2.000 expositores com 150 coleções de calçados e acessórios que vão invadir as prateleiras do país até o fim do ano. E a tecnologia dos calçados infantis é um dos grandes destaques da feira.
Este tênis tem fibra ótica na estrutura. É o que deixa o tênis todinho iluminado. A criança pode escolher a cor e quando a bateria acabar é só carregar no computador. Este outro tem o jogo da memória com sequência de luzes e sons no próprio tênis. A criança, ela quer aquela imersão no seu universo, ter produtos associados ao seu gosto, ao seu estilo, à sua preferência. E o que você acha de colocar a mensagem que quiser no tênis? Este aqui tem um painel de LED e as palavras são colocadas com a ajuda de um sistema que fica no próprio sapato. A ideia é dar o poder para a criança escolher o que ela quer usar. E nada melhor do que poder escrever frases, né, desenhos, inclusive tem caracteres e números. E para os que gostam de customizar, sapatos para pintar do jeito que quiser. Na área feminina, os saltos altos e finos continuam em alta. As sandálias para exibir os pés, trançadas na frente, botas com brilho e sapato com tecnologia. Este é a prova de suor. Ele tem um forro com material de alta absorção na palmilha. Essa feira é voltada para negócios, não é aberta ao público. Aqui estão expositores de fábricas que produzem 90% dos calçados e acessórios do Brasil. Este ano é esperada a visita de mais de 1.000 compradores estrangeiros. Interesse que deve reforçar as exportações que trouxeram 3,5 bilhões de reais ao país. Um aumento de 9% da receita. A indústria emprega hoje 300 mil colaboradores. Isso é uma retomada. A economia começa a se retomar, o varejo começa a se movimentar e, evidentemente, a fábrica se encaixa e se adapta melhor ao momento, principalmente junto ao consumidor, e o emprego vem. Este ano, mais de 140 milhões de eleitores voltam às urnas para escolher o novo presidente do Brasil. E nós queremos ouvir o que os brasileiros de cada cidade do país esperam para o futuro. Grave o seu vídeo e mande para a gente. O repórter Luciano Abreu foi até o Teatro Amazonas, lá em Manaus, para mostrar o que você deve fazer para que o seu vídeo seja o melhor e represente a sua cidade. Olá, eu estou aqui bem pertinho do Teatro Amazonas, no centro de Manaus. É diante desse marco da história e da cultura da nossa região que eu te pergunto: que Brasil você quer para o futuro? Nós queremos ouvir o desejo de cada um dos 5.570 municípios do Brasil. O país inteiro vai dar o seu recado em nossos telejornais. E você pode ser o porta-voz da sua cidade, gravando um vídeo do seu celular. Você deve se posicionar diante de um dos lugares conhecidos da sua cidade. Um lugar que identifique de onde você está falando. Aí você pede para um amigo seu gravar o vídeo para você. Vou pedir para o Henrique. Henrique, se aproxima, por favor, Henrique. Ele deve ficar mais ou menos 1 metro, 2 passinhos pequenos de distância de você. O importante é que o celular esteja na horizontal, deitadinho, e que você e o lugar que você quer mostrar estejam enquadrados, bem bonitinhos. Aí você mostra, você aparece no vídeo e o local também. Com o celular deitado na horizontal, fica melhor para enquadrar você e o local que você quer mostrar. Você pode usar ainda um bastão de selfie. Pedi para o Henrique entregar aqui um bastão de selfie. Aqui, ó. Você está aqui com o bastão de selfie e você pode usar assim, ó. Você procura direitinho aqui, ó. Está enquadrado direitinho aqui, ó. O Teatro Amazonas. Lá ao fundo, eu estou aqui, celular na horizontal, tudo certinho. Agora, se você não tiver um bastão de selfie, você pode usar o seu próprio celular. Você vem aqui, ó, vai aqui. O importante é que ele esteja sempre na horizontal, deitadinho, e que você esteja enquadrado e o lugar que você quer mostrar também. Olha lá o Teatro Amazonas, bonitão. É isso. Você tem 15 segundos para dar o seu recado. Não esqueça de começar o vídeo dizendo o seu nome e a cidade de onde está falando. Aí você diz pra gente, que Brasil você quer para o futuro? Olha, para participar e para rever as dicas de como gravar o seu vídeo, basta entrar na nossa página na internet ou acessar direto, você está vendo os endereços aqui embaixo. O dia tá bonito, ainda é cedo, quem sabe você consiga aproveitar e fazer isso já. A seguir, o Papa Francisco viaja para a América Latina e fala do temor de uma guerra nuclear. A gente volta já. O Papa Francisco embarcou hoje para o Chile na 6ª viagem oficial para a América Latina. É o que você vê na reportagem da correspondente em Roma, Ilse Scamparini. Na longa viagem de 16 horas até Santiago do Chile, o Papa Francisco falou com os jornalistas sobre os seus temores. E não se referia nem aos índios Mapuche, que vai encontrar na viagem, nem aos protestos contra a sua visita, que criaram um tumulto em território chileno nos últimos dias, mas ao receio de que um conflito nuclear
possa ser desencadeado. O Papa mandou imprimir cópias de uma foto tirada em Nagasaki, no Japão, em 1945, pelo fotógrafo americano Joseph Roger O'Donnell. Nela, uma criança espera para cremar o irmãozinho que morreu vítima da explosão da bomba atômica e o carrega nas costas. A tristeza da criança é expressa no seu gesto de morder os lábios que exalam sangue, disse Francisco. E respondendo à pergunta de um repórter, declarou: "Sim, estou com medo, estamos no limite. Basta um incidente para começar uma guerra. Precisamos trabalhar para o desarmamento nuclear." O Papa, que se empenha em diminuir as injustiças e o mal-estar global, comentou que para ele a visita ao Chile não será tão difícil, porque ele estudou 1 ano lá, conhece bem o país e tem muitos amigos. Mais uma vez, a sua Argentina ficou fora da lista, o que causou muita desilusão, segundo os jornais de Buenos Aires. O Papa fica no Chile até quinta-feira, quando vai ao Peru e à Amazônia peruana. No ano que vem, o Sínodo da Amazônia, convocado por Francisco, vai tratar dos problemas daquela região do mundo, humanos e ambientais. No Peru, há muita tensão entre a igreja e o atual presidente, que decidiu anistiar o ditador Alberto Fujimori, que comandou o país de 1990 a 2000 e estava preso por violação de direitos humanos. Para a diplomacia vaticana, não será uma viagem fácil. Francisco pode enfrentar hostilidade e manifestações no Chile. O governo peruano não quer que o Papa fale sobre direitos humanos. O Jornal Hoje termina aqui. Você acompanha outras notícias no Jornal Nacional. Muito obrigado pela companhia. Para você, uma boa tarde e até amanhã.